Muito bem, pessoal. Hoje vamos analisar a comparação entre arquiteturas de computadores. Em especial, vamos analisar a comparação entre processadores. Pois bem, considere a situação em que você está prestes a adquirir um computador e deseja escolher a melhor configuração dentre várias possibilidades, certo? Essa é uma situação corriqueira para um profissional da área de TI e eu vou elucidar aí algumas possibilidades nesse sentido. Por vezes, você pode estar procurando um computador tendo uma faixa de preços aí em consideração, né? E aí, nessa situação, por exemplo, você pode ter a possibilidade de comprar uma configuração um pouco melhor de uma geração anterior de processadores. Isso me aconteceu há algum tempo atrás e eu tive uma situação em que poderia adquirir um computador de uma geração anterior, no caso o i7, com uma configuração um pouco mais forte, e na mesma faixa de preços eu tinha disponível um processador da geração mais nova, de i5, né, da 13ª geração. E aí, né, pela mesma faixa de preços, porém com uma estrutura um pouco menor, né? Então, se vocês forem ver, por exemplo, na Intel, né, as configurações do i3, i5, i7 vão variar aí com relação à quantidade de núcleos que existe no processador, certo? Isso varia conforme o fabricante e varia conforme o tempo, né? Hoje as coisas funcionam assim, daqui a 5, 10 anos você ainda vai estar no mercado de trabalho e pode ser que funcione de outra maneira, a nomenclatura seja diferente, ou seja, tudo pode sofrer alterações, mas via de regra essas comparações vão ser importantes. Então a quantidade de núcleos é importante, depende da sua atividade, né? No caso ali eu tinha a proposta de trabalhar desenvolvimento e acesso à internet e daqui a pouco algum software gráfico. Então, para mim, a prioridade era uma quantidade de núcleos maior, né? Aqui eu vou comparar a quantidade de processadores, mas pode ser o caso também de importar mais a quantidade de memória disponível. Então, o conjunto é que você deve analisar. Aqui eu vou fazer uma análise em cima dos processadores e aí você vai acrescentar essa análise a verificação de quantidade de disco disponível, né? E também a quantidade de memória disponível, que esses três fatores, juntos com o barramento, é que vão configurar e vão garantir uma velocidade mais alta ou mais baixa, dependendo também da atividade que você vai desenvolver. Se, por exemplo, fosse uma atividade gamer, talvez eu priorizasse aqui uma geração mais nova, mesmo tendo menos processadores. Então, o início desse tipo de comparação você pode fazer através de um site de pesquisa simples, como esse aqui, ou o próprio Google, né? E mandar lá, compare o processador i7 na 12ª geração com o processador i5 na 13ª geração. Aí eu peguei as configurações, os nomes dos processadores que eu estava vendo já nas lojas, né? Então o 1255 era uma oferta de preços numa loja e o 1345 era em outra, tá? E aí você pode chamar esse tipo de comparação direto, tá? Mas vamos seguir adiante. Tem aqui um site que eu gostaria de citar para a gente ter uma ideia de como essas coisas funcionam, mas existem diversos sites que você pode utilizar. Então, nesse cara aqui, por exemplo, ele já me lançou a comparação direta, tá? Óbvio, eu cheguei nele através dessa página aqui,
do Bing e disparou a comparação direta, então, os processadores. Aqui referencia, então, a velocidade de processamento, né, o clock, mas tem outras características bem importantes, tecnologias, a quantidade de núcleos, certo? E essa questão das memórias cache. Eu tenho para mim que essa comparação aqui está carecendo de algumas informações, certo? Mas é esse tipo de referência que se faz. A quantidade de núcleos aqui, eu tenho a impressão de que está equivocada aqui em relação ao que está passando. E a descrição da memória cache L2 também não está disponível aqui. Tá? Mas frequentemente, entre uma geração e outra, há modificações na quantidade de cache L2 e L3 entre os processadores. E isso, vocês bem sabem, pode dar uma diferença no cálculo bem importante. Aqui outro site que permite que você faça uma pesquisa mais direta, né? Então, como é que você vai fazer? Geralmente, esse aqui tem várias possibilidades, né? Comparação de HD, memória, comparação de sistemas Android e assim por diante. Mas aqui eu estou interessado em comparações de CPU, né? Então, nesse site, eu clicando aqui em cima da parte CPU, ele vai me passar para a seguinte página, onde abre aí a possibilidade do Find CPU, né? Eu vou digito normalmente i7, traço o número, e aí ele vai filtrando, né? Bom, por exemplo, aqui ele encontrou esse cara aqui, tá? Se eu quisesse colocar, eu quero o 13 não sei das quantas, né? Então, ele vai refinando aí a sua busca, né? Agora, 1255U, né? Ok. Então, aí aqui, cada site vai funcionar de uma maneira diferente, né? Esse aqui, para minha surpresa, você, ao passar em cima do processador, ele abre um botãozinho aqui para comparar. Daí você clicou aqui, ele alimenta uma lista de comparações, tá? Então você compara esse cara aqui, daqui a pouco você digita outro valor, por exemplo, o que eu fiz aqui, ó. Eu digitei outro, i5 1245, aí ele achou, pá, e eu já coloquei no compare aqui também, né? E aí ele vai alimentando essa lista de comparações. Eu posso comparar mais CPUs ao mesmo tempo, né? Ao final, se você clicar nesse botãozinho aqui à direita, ele vai então listar as comparações que você fez. Por exemplo, aqui eu equivocadamente passei 2 e 5. Não era bem o meu desejo, mas foi, né? E aí ele te lista diversos aspectos e ao final te dá uma pontuação que, se você quiser, pode pesquisar mais como é que é feito isso, mas em suma ela resume aí um pouco da performance dos computadores aí, né? Então, no caso aqui, tá batendo bastante coisas, né? Há uma diferença aqui na quantidade de processos disponíveis. A variação desse site aqui é que é mais vantajoso eu comprar o i5 na 13ª geração do que o i7 na geração 12ª, por exemplo, né? Essa é a escolha do site em si. Então você pode ir acrescentando aí configurações e vai vendo em relação a melhor, né? Aqui eu coloquei o i5 da 12ª geração. É claro que ele iria perder para o i5 da 13ª, uma ordem de 12%, conforme aqui o resultado final, né? Mas aqui está dando uma perda de 10%. Geralmente os vendedores vão te oferecer alguma vantagem para você pegar um computador uma geração mais antiga. E aí você tem que avaliar se essa vantagem é compensadora
a ponto de superar. Aqui, por exemplo, ele está dizendo no cômputo geral, em aplicações genéricas, aí, há uma vantagem de 10% na geração, mesmo sendo i5, na geração seguinte, né? Aqui, outra tela em que eu tinha listado os dois, e a comparação só dos dois aqui, né? Que era efetivamente o que eu queria analisar. Então, é esse o tipo de abordagem que profissionais de TI têm que fazer quando da aquisição de equipamento, né? Aqui ele está colocando apenas a questão do processamento, né? Vou lembrar isso para mais uma vez, apenas a questão de processamento. Outros sites fazem outros tipos de análises aqui em relação aos testes que são desenvolvidos. Tem alguns que fazem análises específicas para computadores gamers, certo? Então já vai te dar uma informação um pouco maior, dependendo da aplicação que você vai ter para esse micro, né? Esse processador. E você vai ter que agregar aí realmente a capacidade de HD que você tiver e a quantidade de memória. Por exemplo, aqui você está com uma defasagem de 10%, indicada aqui no cômputo geral, mas daqui a pouco o vendedor te dá o dobro de memória numa configuração i7 de uma geração anterior em relação ao i5 da geração mais nova. Se você precisa trabalhar com programas que, por exemplo, de vídeo, né, ou de imagem, foto, né, que vão demandar bastante memória, de repente vale muito mais a pena você ficar com um que te oferece mais memória, certo? Então, esse tipo de análise vocês vão ter que fazer nessas comparações. Aqui, uma outra situação bastante interessante, né, em que você pode fazer um benchmark do seu equipamento, tá? Então, você precisa fazer o download aí de um aplicativo, de um software, e rodar ele no seu computador, né? Então você faz o download, ele faz teste da CPU, da placa de vídeo, também drive, memória, e depois sobe esse seu valor para essa lista de comparações que são feitas a nível mundial, né? Então aí você tem uma comparação de um equipamento que você já tenha, né? Caso você queira, por exemplo, tem dois computadores muito parecidos e um deles você pretende se desfazer e ficar com o outro, sei lá, né? Ou quer selecionar qual é o mais apropriado para você desenvolver aplicativos em detrimento de um outro que você vai só editar texto, por exemplo, né? Então aqui você vai ter um benchmark entre equipamentos que você tenha em mãos. Não é pesquisa para fazer compra. E ele envolve, como já falei, você fazer o download de um aplicativo e rodar ele aqui na sua máquina. E esse último site aqui que me chamou a atenção é um simulador, né? Então aqui você vai montando a sua configuração e aí verifica como é que fica o desempenho dela. Essa aqui eu não cheguei a testar, tá? Mas a ideia parece muito interessante. Então, daqui a pouco você está indeciso entre duas configurações diferentes, monta elas e analisa o que vai ter de benefícios de uma em relação à outra, né? Isso que me parece ser uma proposta boa
para quem vai, por exemplo, comprar um equipamento com configurações diversas, como eu acabei de citar, uma geração diferente de processador, porém uma geração mais antiga de processador é compensada por uma quantidade maior de memória ou quantidade maior de HD, né? Então essas são coisas que podem ser analisadas nesse site aqui, que eu achei a proposta bastante interessante. Então, pessoal, visto isso e tendo o entendimento que você já tem da organização que um computador tem, né, um barramento, com memória, com ponte norte, ponte sul, né, HD e etc., essas tecnologias todas, você tem plena capacidade para fazer uma boa escolha, né, uma seleção criteriosa entre propostas que aparentemente são muito parecidas, pelo menos na questão de valor. Bom, era isso, pessoal, que eu tinha para vocês na aula de hoje, né? Vou desafiar vocês a fazerem comparações aí entre processadores de gerações diferentes e configurações diferentes. Sendo isso, pelo momento, um abraço e até a próxima.